Olá, alunos! Vamos fazer uma revisão aí de eletricidade básica. Imaginamos aí que temos um circuito elétrico aí, temos uma fonte de tensão. A fonte de tensão, ela tem esse polo positivo e negativo desse jeito aqui. A corrente elétrica I, ela circula nesse sentido. E temos a representação de uma resistência, né? Dada em ohms. Corrente elétrica geralmente é dada na unidade ampere ou miliampere. E a tensão, hein? Tensão dada em volts ou até milivolts. Bom, vamos trabalhar nessa apresentação aqui de uma situação onde a voltagem, a tensão, ela se mantém constante ao longo do tempo, ok? Essa é a nossa hipótese. Aí eu mostro uma representação de um resistor. Essa é a forma que a gente tem de representação. O resistor está submetido a uma tensão V entre seus terminais. E aí, a lei de Ohm, ela pode ser escrita dessa forma. V igual a R vezes I, o que nos traz a essa equação I é igual a V sobre R ou R é igual a V sobre I. São derivações da lei de Ohm. Exemplo, imagine que eu tenho uma resistência ohmica de 100 ohms submetida a 12 volts de tensão. Qual a corrente elétrica? Então, nesse caso, temos aqui 12 volts. Volts é maiúsculo, né? Temos uma corrente I é igual, lembrando que a lei de Ohm fala que V é igual a R vezes I. Então, I é igual a 12 sobre 100, que dá 0,12 ampere. Uma regra muito comum, uma regra bastante utilizada aí na eletricidade básica, a regra do divisor de tensão e do divisor de corrente. Inicialmente vamos falar do divisor de tensão. Toda vez que eu tenho um circuito em série, como está aqui representado, essas três resistências, nós temos aí uma resistência equivalente, que pode ser calculada, obviamente, aí como uma resistência em série, a gente calcula como sendo 180 ohms, ou seja, é só somar as resistências. Então, em série, a gente soma diretamente aí as resistências. Logo, a tensão em cada uma, entre os terminais de cada resistência, ela pode ser calculada, conforme é mostrado aqui nessas equações. A V1, a V2 e a V3. Bom, vamos considerar então que eu conheço então a resistência equivalente aqui, como sendo 180 ohms. Eu conheço a voltagem em 12 volts, logo a corrente vai ser 0,066 ampere ou 66,6 miliampere. Para eu calcular então o V1, nós vamos usar essa equação aqui, ó. V1 é o quê? É a resistência 1, que é 60, todas as resistências estão iguais, foi dado isso. Resistência equivalente 180 e o 12 é a tensão da fonte, que dá 4 volts. Ou seja, somando como cada uma delas está a 4 volts, né? Quando eu somar todas elas, eu vou ter os 12 volts totais. Então aqui 4 volts entre dois terminais, 4 volts e 4 volts. Entre esses extremos temos 12 volts. Essa então é o divisor de tensão, ou seja, resistência em série, a tensão ela é dividida. Já para circuito onde eu tenho resistências em paralelo, eu tenho um divisor de corrente, ou seja, nesse caso, as correntes se subdividem. Vamos imaginar de novo agora que eu tenho resistência 1 é igual a resistência 2, que é igual a resistência 3, que é igual a 60 ohms. Nesse caso, resistência equivalente, você pode calcular aí, usando a equação de resistência equivalente, né? Você deve saber que é 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3
Fazendo isso, nesse caso, vai dar 20 ohms. Logo, a corrente elétrica total é 3 amperes, ou seja, essa corrente aqui, ó, que passa aqui, 3 amperes. E ela se subdivide, vem 1 ampere para cada lado, um para cá e um para cá. Como é que eu sei disso? Apliquei essas equações, ó. I1 igual ao quê? 20. 20 é a resistência equivalente, 3 é o quê? A corrente total, 60 é a resistência de passagem, o resistor que está sendo analisado. Então, temos aí 1 ampere para cada resistência. É a corrente que passa por cada resistência, lembrando sempre aí polo positivo e negativo aqui, e aqui o positivo e negativo também para cada resistência. Lei de Kirchhoff, ou dos nós, fala o seguinte: o que é um nó? Né? O nó é um ponto onde se conectam dois ou mais elementos do circuito, e a malha é qualquer caminho fechado ao longo do circuito elétrico. Vamos olhar isso com... Nesse caso aqui, por exemplo, temos aqui um nó. Esse é o nó. Aqui também temos um nó. E aí a lei de Kirchhoff fala o seguinte: a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então vejam que, se a gente analisar esse circuito aqui com cuidado, nós vamos ver que a soma das correntes vai dar igual a zero. Nesse caso, eu vou deixar esse exemplo para vocês aí, vocês podem olhar depois um vídeo aí resolvido no nosso YouTube. Quantos ramos e quantos nós temos nessa questão? Lembrando então, né, o que é exatamente um ramo e o que é um nó. Aí vamos lá, lei de Kirchhoff da tensão ou das malhas, né? Nesse caso, a soma das tensões em um caminho fechado tem que ser igual a zero. Significa, vamos pegar aqui a tensão dessa fonte, 10 volts. Entre os terminais da resistência 1, 4 volts. Entre os terminais da resistência 2, tem o V2 que eu não sei. Então, fazendo aí, aplicando a lei de Kirchhoff, nós temos aí que a V2 é 6 volts, né? Veja aí o sinal, né? Positivo e negativo, conforme aí o sentido aí da passagem da corrente e os polos dos exercícios. Primeiro exercício aqui, ó. Eu quero achar a resistência equivalente. Qual a resistência equivalente vista pelos terminais da fonte, né? Então, nós sabemos, então, o que é o terminal da fonte. Então, tem aí a fonte, negativo, positivo aqui. Então, significa que qual a resistência equivalente entre os mesmos terminais A e B, né? Ou A e B aqui. Nesse caso, então, como eu tenho resistência em 3 resistências em série, basta uma soma direta, resistência equivalente a 400 ohms. Segunda questão, eu tenho aí 4 resistências em paralelo, cada uma delas com 100 ohms. Então, basta usar essa equação e vamos ter aí que a resistência equivalente, nesse caso, para 4 resistências iguais, vai ser 25 ohms. Finalmente aí, nessa questão você vê, aqui eu tenho uma resistência em série e aqui também. Primeira coisa a fazer, soma as resistências em série, né? Vai ser aqui 188, aqui é 128 inicialmente, né? Com mais 68, desculpa, aqui é 120, né? Vai dar 188 aqui, e 15 com 39 dá 54 aqui, ó. Somamos essas duas aqui, ó. Agora temos outra resistência em paralelo aqui, fazendo essa conta, nós vamos ter aqui resistência equivalente 39,7. Agora eu posso somar 188 mais 39,7, dá exatamente 227,7 ohms. É isso, espero ter entendido e até a próxima.